Uma das teses sobre o nome do estado de Santa Catarina relata que quando os primeiros descobridores passaram por aqui, em 1526, deram o nome em homenagem à mulher do navegador português Sebastião Caboto. Os traços da colonização açoriana estão desenhados pelas ruas, em casas e igrejas, presenças marcantes e marcadas em cidades litorâneas de DNA tipicamente português. Mas o desenvolvimento integrou a tradição e a modernidade, e o estado cresceu com respeito ao relevo privilegiado e à sua natureza exuberante. A capital Florianópolis, de nome também histórico em homenagem ao Marechal Floriano Peixoto, segundo presidente da República do Brasil, é conhecida na região como a Ilha da Magia, e não é preciso ser mago para imaginar o porquê. Santa Serra, santa praia, santa paisagem. Santa Catarina é mais abençoada por Deus que a própria nação brasileira. E o turismo é quase uma religião. Nós temos programas, inclusive, não só de atração do turista do exterior, né, no que diz respeito à nossa entrega, porque o turismo se faz com experiência. Um estado seguro vai sempre atrair mais o turista. É óbvio que o turismo não se faz plenamente dentro do poder público. O principal parceiro é a iniciativa privada, porque é o receptivo do turismo que vai fazer com que a experiência do turista seja boa. O estado tem a questão da segurança, tem a questão da infraestrutura para o turista poder usufruir das nossas riquezas, nossas belezas naturais aqui em Santa Catarina. Nossa equipe correu literalmente contra o tempo para em apenas 5 dias conseguir revelar a multiplicidade turística local, foco de nossas lentes e da determinação do governo do estado. Começamos a nossa maratona com turismo cultural. Fomos ao Balneário Pissarras para conhecer o Museu Oceanográfico Univale, ou MOV, criado em 1987, que está entre os 4 principais acervos de história natural do Brasil. Na temática oceanográfica, é o maior da América Latina. O MOV cuida e desenvolve coleções de referência, agrega o maior número de espécies marinhas, auxilia e possibilita pesquisas taxonômicas e biogeográficas. É um dos melhores retratos do conjunto da biodiversidade do litoral brasileiro, com um acervo impressionante. Eu passei a vida inteira juntando, colecionando, e classificando esses animais. Desde muito cedo eu frequentava as universidades, procurando ajuda dos profissionais, E com isso, claro, o acervo ele foi se multiplicando, sempre uma força muito grande de coleta. Com 14, 15 anos eu já fazia embarques em barcos de pesca. E por isso se tornou um acervo tão grande. Hoje, com mais de 200 mil peças, as pessoas se impressionam bastante com a exposição do museu, mas ela representa menos de 5% do acervo. A coleção impressiona pela diversidade. Muitos animais não são vendidos, são encontrados mortos no litoral brasileiro ou em redes de pescadores.
O museu conta com a maior coleção de mamíferos marinhos do Brasil, com baleias, golfinhos, focas, lobos e leões marinhos de diversas espécies, além de peixes de diversas regiões e profundidades, crustáceos, equinodermas e todas as espécies que habitam os oceanos. Juntam-se à coleção milhares de itens de valor histórico, como equipamentos que pertenceram ao pesquisador Jacques Cousteau e o primeiro escafandro produzido no Brasil. O que mais surpreende são as técnicas de conservação e exposição de aves, peixes, mamíferos e répteis, desenvolvida pelos profissionais que trabalham no museu. Para a fixação dos animais, é o único museu que mantém espécimes de grande porte, como baleias e golfinhos, conservados inteiros. E para a montagem dos esqueletos, foi desenvolvida uma técnica com resinas especiais, que permite uma montagem mais limpa, sem estruturas fixadoras aparentes. O móvel traz uma ideia inovadora que agrega valor para os frequentadores. Um museu também pode celebrar a vida. Um dos diferenciais do Museu Oceanográfico é, no circuito expositivo, ter aquários com animais vivos, né? Que um dos nossos maiores dilemas era: vamos fazer um museu que trate sobre a vida, mas só mostrando animais mortos, né? Que é geralmente o que a gente costuma ver nos museus de história natural. Então a gente traz essa proposta, né, inovadora, para justamente trazer vida, trazer cor, movimento para o circuito expositivo. Aqui está uma prova, essa aqui é a tartaruga. Rômulo é um profundo conhecedor do acervo do museu. Além de ajudar a construí-lo com seus dotes de carpintaria, conhece lendas que se tornaram muito populares com origens inusitadas. Existiam muitos grumetes que eram crianças, né, que eram órfãos, os pais morreram devido às pestes, e para essas crianças não ficarem nas ruas, eles levavam para os navios. Então, a lenda do chupacabra, o que acontece? Nada mais é do que uma arraia que o cozinheiro do navio, ele matava uma cabra e fazia no ventre dessa cabra algumas mutilações, e dizia que durante a madrugada, no convés do navio, o chupacabra atacava quem ali estivesse. Então ele geralmente deixava uma cabra morta, né? E através então do medo, né, desse chupacabra atacar, era um modo que eles tinham de educar as crianças para elas não irem no convés do navio durante a madrugada. Com cursos de extensão, graduação e pós-graduação, visita de escolas e públicos em geral, além de um acervo que impressiona tanto pela qualidade quanto pela quantidade, o Museu Oceanográfico da Univale cumpre fielmente ao que se propõe. Deixa de ser apenas um local onde se preserva o passado e passa também a revelar o presente para futuras gerações. Seguimos nosso roteiro por cerca de 63 quilômetros em direção a Joinville para conversar com um ícone da cultura nacional. Brilhante, genial, carismático, engraçado, polivalente e tantos outros adjetivos são pouco para definir Juarez Machado. Nascido em Joinville em 16 de março de 1941, é um dos maiores artistas contemporâneos do Brasil. Escultor, desenhista, caricaturista, mímico, designer, cenógrafo, escritor, fotógrafo e ator. O DNA se fez presente no filho de pais que faziam da arte um meio de vida. Seu pai era um comerciante que viajava para vender os mais diversos objetos e, quando retornava ao lar, exercia atividades que mais amava. Aqui nessa casa que eles moravam, né? Um dia até ele falou para mim, embaixo era o ateliê dele. Quando ele chegava de viagem, ele começava também a trabalhar, esculpir, fazer escultura, restaurar relógios de parede, essas coisas todas, né? E ele falou para mim, puxa meu filho, quando me aposentar,
eu vou fazer desse espaço aqui o meu ateliê, que eu quero fazer minhas pinturas. Ele pintava também, desenhava, né? Enfim, já era uma pessoa muito ligada às artes. Mas a vocação artística não era privilégio apenas do lado paterno. Sua mãe também contribuiu geneticamente na veia artística de seu descendente. Na época, ela trabalhava numa fábrica em uma função que serviu de inspiração para novas criações. Joinville sempre foi uma cidade muito quente, tinha uma fábrica que fabricava leques, né? E ela era uma das pintoras que trabalhava junto com outras mulheres, outras meninas, moças, que pintavam os leques. E aí com esse negócio de pintar leques, muita tinta aparecia, muito tecido tal, ela começou também a pintar quadros. O lar sempre foi um espaço de motivação para Juarez. Inicialmente serviu até mesmo como forma de inspiração. A companheira de 14 anos e atual diretora do Instituto Internacional Juarez Machado conhece todas as histórias do genial artista. Nós temos registrados do Juarez, a partir de 3 anos de idade, os desenhos dele. Esse foi o primeiro quadro a óleo que ele pintou. As tintas ele ganhou da mãe dele, que pintava leques, e a tela o pai dele conseguiu comprar e dar para ele. Aqui começam também a primeira história dele, ele contando. Ele diz que não é uma natureza morta. E sim, ele está contando a história porque o livro ele ganhou do tio dele na primeira comunhão. Os óculos são do pai dele. O abajur é da mãe dele. E as cortinas de veludo foi a avó dele que fez. Então, é uma história familiar, né? A casa dele já contava a primeira história que ele passou a óleo. Entre 1939 e 1945, a Segunda Guerra Mundial criou uma grave crise financeira e Juarez arrumou um jeito de exercer sua vocação em tempos de escassez. Ele esperava seu pai acabar de ler o jornal para ter o material necessário para desenvolver a sua arte. A guerra na Europa estava muito séria e eu ficava garoto, eu tinha 3 anos, eu ficava vendo aquilo assim com muito espanto e curiosidade. Aí quando ele terminava de ler, eu pegava o jornal, cortava a borda do jornal que estava em branco, né, que era o único pedacinho de papel que eu conseguia, e ficava desenhando o que eu tinha visto na fotografia. Tanque de guerra, canhão, soldado morto, essas coisas todas que o assunto era esse, né, no mundo inteiro. Atualmente, Juarez é reconhecido mundialmente com obras nos maiores museus do planeta. Moro em Paris já há 30 e poucos anos. De 3 em 3 meses eu vou ao Louvre para ver as minhas namoradas, os meus quadros queridos, né? Que eu estou careca de ver o mesmo quadro, porque cada vez que eu olho para o quadro que eu tanto amo, tenho vários quadros lá que eu amo, nem me interessa ver outros quadros, não é? Vou ver o que eu sempre vi, porque eu percebo que cada vez que eu vejo o quadro, ele me conta uma história. Aos 78 anos, com muita energia e inspiração inesgotável, expressa em quadros pintados a óleo, aquarelas, desenhos, esculturas, com talento reconhecido em todo o mundo, Juarez Machado é imortal. Todo grande artista se eterniza, transcende gerações através de sua obra. Sua arte é o legado que o tempo cumprirá a missão de valorizar. Quem tem a capacidade de transformar ideias em magníficos quadros que sensibilizam e emocionam o mundo, sabe perfeitamente como se utilizar desse dom. Me perguntaram o que significa arte para mim. É para ter mais talento e fazer mais arte.
cultura contemporânea nos revela uma nova forma de turismo em um mundo amplamente conectado, o tecnológico. A tecnologia cada vez mais se consolida como formadora de oportunidade em um mercado de trabalho saturado, onde o índice de desemprego nacional alcança mais de 10 milhões de pessoas. A percepção desse potencial foi decisiva para o setor em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, que teve um incrível crescimento de cerca de 10.000% desde 1986. A cidade é ainda o segundo polo nacional com maior concentração de empresas de tecnologia por habitantes, com mais de 541 empresas para cada 100 mil habitantes. Tem a maior densidade de colaboradores no setor do país, com cerca de 16,6 mil pessoas que trabalham diretamente com tecnologia. O desempenho positivo do setor em Santa Catarina é atribuído à cadeia de apoio aos empreendedores. Uma das instituições que integram o sistema é a Associação Catarinense de Tecnologia, a CAT. Ela surgiu aproximadamente 34 anos atrás por estudantes visionários que escolheram essa região que antes era um vilarejo e não se tinha emprego aqui além do funcionalismo público e do turismo, e resolveram ficar aqui, arriscar e empreender. Hoje, passado esses 34 anos, na época eles fundaram 2 ou 3 empresas, hoje são mais de 2.000 empresas e 6,5 bilhões de faturamento. Florianópolis cobra a alíquota mínima constitucional de 2% para empresas de tecnologia. Por conta disso, é comum empresas migrarem para a capital catarinense, já que a maioria dos estados brasileiros cobra algo em torno de 5%. A tecnologia é fundamental no desenvolvimento de uma nação. A tecnologia, ela faz parte de toda a nossa evolução. Sem ela, nós não iríamos conseguir enfrentar os desafios que nós temos para frente, seja na área de alimentação, seja na evolução das nossas roupas, dos carros, da mobilidade, das cidades inteligentes e por aí vai. Então, assim, ela tem um papel vital para o futuro de um país. Entre 1996 e 2001, em um período conhecido como bolha da internet, surgiu o termo startup, que começou a ser usado no Brasil na década seguinte. O neologismo significa iniciar uma empresa e colocá-la em funcionamento, um novo conceito de empresa e emprego, em um ambiente diferenciado, com regras diferenciadas, onde o bem-estar de quem trabalha está intimamente ligado ao aumento de produtividade. Nós existimos há 3 anos. E veio de uma necessidade que a gente enxerga no mercado de trabalhar prevenção de doenças crônicas. A gente vê que as pessoas estão cada vez menos saudáveis em hábitos, se alimentando mal e com baixa frequência de atividade física, e que isso gera grande parte das doenças que vem acontecendo e aumentando os custos de saúde. E a necessidade de criar ferramentas de prevenção é tão grande que tecnologia pode ajudar muito nisso. E a gente criou para resolver esse problema. Logo que a GoGood lançou o aplicativo, a gente começou a usar. E foi, se eu não me engano, a primeira ou segunda empresa que aderiu ao aplicativo, e a gente já começou com competições internas e sim, funcionou muito, muito bem mesmo o aplicativo e toda essa movimentação de competição. A Softplan é uma das empresas locais que em 28 anos de existência conquistou cerca de 3.000 clientes e se destacou no cenário internacional. A empresa desenvolve softwares em 4 linhas de negócios. Nas áreas de gestão pública, onde usa a transparência para unir o Estado e a sociedade, na área de justiça do Brasil, com a automatização de todo o processo do Judiciário Nacional, na área de saúde para facilitar o uso de serviços no país e na área de construção, com softwares de gestão empresarial. É com o processo de entrega de inovação para esses segmentos é que a gente consiga deixar os nossos clientes com processos mais produtivos, sejam eles em relação à melhor utilização de insumos, à melhor utilização de mão de obra. E na nossa indústria, se nós não estivermos recentemente e todo momento constantemente inovando, a probabilidade de a gente não existir nos próximos anos ela é muito grande. Então, inovação é uma coisa que está no nosso DNA. Tanta determinação resultou na premiação internacional em uma das maiores empresas de tecnologia mundial.
Foram 16 categorias esse ano e nós vencemos numa categoria onde praticamente avalia-se todas as perspectivas de entrega, de construção e entrega de um produto usando a solução da IBM, que é o IBM Cloud. No dia a dia, nossos funcionários tinham algumas dificuldades e nós conseguimos, junto com a Softplan, adequar às necessidades da empresa. E o programa passou a ser utilizado por vários clientes também da Softplan. A tecnologia de última geração funciona perfeitamente cercada de belas paisagens da Ilha da Magia. É claro que é possível ser bela e inteligente ao mesmo tempo. Nosso próximo rumo é em busca do chamado turismo de experiência. Seguimos em direção a uma cidade litorânea que justifica seu nome. Até o ano de 1824, a região era conhecida como Enseada das Garoupas. A partir dessa data foi denominada Vila de São Bom Jesus dos Aflitos de Porto Belo. A cidade é um convite à parada certa do roteiro de cruzeiros marítimos e viagens de férias. Enormes transatlânticos estão sempre por perto com turistas em busca das praias tranquilas de areia branca e as belas paisagens da região. A preocupação com a preservação ambiental é de fundamental importância para a cidade. Nós temos aqui a Fundação de Meio Ambiente em Porto Belo que cuida desse setor. Nós estaremos agora adquirindo, incrementando essa fundação, né? Comprando um bote, comprando um veículo, para que a gente possa ter uma fiscalização mais eficiente no meio ambiente, porque a gente tem que ter esse cuidado. Tanto na praia, com o saneamento básico que a gente vai conquistar esse ano, nas nossas encostas, na nossa mata, né? No nosso mar, que a gente precisa realmente preservar, para que vocês venham aqui em Porto Belo e gostem dessa natureza, do mar, né, para que a gente possa estar trazendo ainda mais pessoas como vocês. Para quem se hospeda na cidade, os passeios de barcos são inevitáveis. Em poucos minutos se chega à Enseada do Caixadaço, uma das atrações turísticas com bares flutuantes que são muito visitados durante o verão por escunas, lanchas e iates de celebridades. Outra atração imperdível é a Ilha de Porto Belo, próximo ao município de mesmo nome. O que não falta no local são atrações: caiaque, banana boat, esqui aquático, tirolesa, locais de mergulho e trilhas ecológicas são atividades para abrir o apetite, que será satisfeito com o melhor da gastronomia regional. Mas as atrações na ilha vão além de aventuras e bons pratos. O Ecomuseu Univale é um espaço que atua no resgate e na valorização de costumes, dos hábitos e da história das comunidades litorâneas de Santa Catarina. Suas exposições de longa ou de curta duração oferecem oportunidades de divulgação e preservação do patrimônio natural e cultural da região. Funciona há 22 anos, com uma série de práticas voltadas para a sustentabilidade, dando suporte muito forte para a economia local, para o desenvolvimento turístico da região, favorecendo com uma oferta de empregos de temporada muito forte, e trabalhando para desenvolver a atividade turística na região. De volta à cidade, seguimos por ruas calmas até a bela pracinha cercada de casas coloridas, em busca de uma novidade que é tendência mundial: o turismo de experiência, que pretende quebrar o paradigma de que turistas são atraídos apenas por belas paisagens e gastronomia requintada. Mas o turista de experiência busca novidades onde ele possa participar de forma direta em diversas atividades.
como no Espaço Bonequiano, uma casa onde se cria o artesanato sob orientação de um especialista e, no final, leva seu produto. Esses turistas têm um perfil característico. Qual é o perfil dos turistas que participam dessas experiências? São os turistas que ficam mais dias no município, geralmente pessoas que têm filhos na idade de 7, 8, 10 anos. Já aconteceu de eu receber mães e filhos para fazer junto. Eu acho que é esse turista que busca o diferente, porque a gente tem uma cidade de praia, mas as pessoas não vêm só pela natureza, né? Vêm buscar alguma coisa diferente. E agora, professora, nossa obra pode ser aprovada? Sim, aprovada. Olha, um boi de mamão, que é uma brincadeira típica, né, do sul de Santa Catarina, feita com um olhar seu, que vem de tão longe, né? Eu acho que ficou riquíssimo isso, ficou lindo, muito lindo. Ainda em Porto Belo, conhecemos um alambique que produz diversos tipos de aguardentes e licores, que nos inspirou a ir em busca de outra forma de turismo de experiência em Guarda do Imbaú. Considerada uma das 10 praias mais bonitas do Brasil, a paisagem que separa o mar e o rio por uma barra é de rara beleza. Na região, fomos muito bem recebidos por Arthur Praz, dono do restaurante Big Bambu, pai do goleiro do Palmeiras, Fernando Praz. Fernando conhece a Guarda de Imbaú de longa data. Um paraíso, eu conheci no início da década de 90, quando eu ainda surfava, com minha família e amigos, e de lá para cá a gente criou muitas raízes nessa praia de Santa Catarina. E além de tudo, além de ser uma praia maravilhosa, um visual incrível, lá meu pai tem um restaurante e tem um cantinho com algumas coisas que contam um pouco da minha carreira, as camisas dos times onde eu joguei, troféus, luvas, chuteiras, entre outras coisas. Seu pai passou de advogado a empresário quando descobriu uma opção saudável de vida. Há 2 anos atrás passou a existir uma tendência de restaurantes buscarem a questão de alimentação mais saudável, favorecendo a economia de outros locais próximos, né? Onde tem a horta orgânica, onde tem um alambique de cachaça orgânica, onde existe um engenho de farinha que produz a farinha de mandioca artesanalmente. E isso é o que nós estamos chamando de gastronomia de experiência ou a ecogastronomia. Da experiência da mesa, de sentar no restaurante para comer, né? E identificar de onde vêm esses alimentos. A gentileza e hospitalidade de Arthur nos proporcionou não apenas uma bela refeição com frutos do mar, mas também uma visita à próxima região para conhecer alguns parceiros que fornecem ao restaurante suas produções orgânicas e realizam em suas propriedades o turismo de experiência. O proprietário Alberto, dono do alambique Bueno, que carrega seu sobrenome, nos mostrou como o turismo de experiência funciona em sua propriedade. Investir no orgânico é extremamente importante por 2 questões. Saúde do meio ambiente e saúde pessoal, saúde das pessoas. E essa questão de visitação que eu faço aqui é fundamental nos dias atuais, porque os consumidores, clientes, estão ávidos por saber de onde vem, como é feito. Então eu tenho ebulição, evaporação e condensação. O turista acompanha desde a colheita da cana a moagem para a extração do caldo. A destilação e o armazenamento em tonéis, com direito a brinde e prova no final. Entre tantas formas de turismo, o de experiência busca quebrar a rotina tradicional de roteiros de viagens, para proporcionar a sensação prática sobre uma atividade que desperta interesse. A grande novidade é que, ao invés de aprender a fazer,
É preciso fazer para aprender. A nossa próxima pauta é para abrir o apetite dos amantes da boa mesa, o turismo gastronômico. Em uma ilha litorânea, por motivos óbvios, frutos do mar são itens presentes nos cardápios da região. Mas um deles será servido em sua embalagem natural, com versões que colocam o que vem da água na boca. Com cerca de 95% da produção brasileira de mexilhões e ostras, Santa Catarina é o maior produtor nacional de moluscos. Atualmente, são 604 maricultores de 12 municípios do litoral catarinense, com aproximadamente 2.000 profissionais que trabalham diretamente com a criação e produzem cerca de 3.000 toneladas por ano. A maricultura teve um grande impulso no estado com a criação da cooperativa de produtores. Diferente da espécie nativa criada no Nordeste, de menor porte e acostumada a temperaturas mais elevadas, a variedade de ostra chamada giga foi escolhida para as condições da região sul. A ostra do Pacífico ela encontrou um ambiente adaptado, ela conseguiu se adaptar nessa região exatamente por causa da temperatura da água e da alimentação que ela encontra aqui também. As áreas para cultivo de moluscos são concessões de 20 anos da União para os maricultores, que em contrapartida pagam taxa ao poder público federal. Tudo começa com a captação das chamadas sementes ou larvas. Esse processo pode ser feito direto no meio natural, mas em Florianópolis, desde que houve o início da ostreicultura em 1983, o Laboratório de Moluscos Marinhos da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, no bairro Sambaqui, faz essa produção em cativeiro. Esse sistema aqui é chamado de sistema fluidizado, onde num espaço pequeno, nessas garrafas, se produz uma grande quantidade de semente. No caso, por esse cano vai entrar água e alimento, que vai, em função do fluxo, manter essas sementinhas de ostra num sistema fluidizado, sempre renovando e removendo as sementes de forma que todas elas consigam ter uma mesma condição dentro do sistema. Então elas vão crescer todas juntas de uma forma muito mais homogênea do que nos outros sistemas convencionais. Aqui vai ser o momento onde ela vai deixar de ser uma larva e vai se tornar uma forma jovem, que vai ficar crescendo aqui em torno de 15 a mais de um mês, até chegar no tamanho comercial, em que é repassado para o produtor desenvolver essas sementes no mar até o tamanho comercial. As sementes são vendidas a R$ 20 o milheiro para os produtores da região. Todo ano são produzidos cerca de 45 milhões de sementes para a grande Florianópolis. A ostra, ela vem, quando a gente recebe, ela é muito miúda, muito minúscula, entendeu? Então a gente põe em berçários, que a gente chama de berçário, e aí com 30 dias, 35 dias a gente passa para uma intermediária, vai fazendo o processo, peneirando, classificando por tamanho. Então é um processo onde envolve um manejo todos os dias, tem que mexer, e para a gente ter uma produção legal, entendeu? Para a ostra se desenvolver bem e para a gente ter em 8 meses a gente já está com produção para venda, entendeu? Santa Catarina é o único estado brasileiro que faz rigorosas análises para testar a qualidade dos moluscos cultivados em 27 pontos do litoral. Para criar as ostras e os mexilhões, os produtores precisam de um selo de inspeção municipal, estadual ou federal. As análises de laboratório avaliam a presença de toxinas, além de análises microbiológicas. Essas ações são necessárias devido às ostras serem altamente perecíveis e muitas vezes são consumidas cruas. Esses fatores também dificultam a exportação, por isso a produção nacional é consumida no país. Interessante notar que os grandes produtores perceberam o potencial que o consumo de ostras frescas apresenta e alguns resolveram abrir restaurantes especializados que participam inclusive de concursos. A gente tem o festival aqui, Fena Ostra, e o nosso restaurante participou até hoje de todos os eventos, não ficou fora de nenhum, e a gente tem um destaque nessa festa que é a ostra gratinada, entendeu? A nossa ostra gratinada ela é muito saborosa
e ela sempre se destaca na festa. É a ostra que mais vende, é a ostra gratinada, tanto na festa como no dia a dia do restaurante, entendeu? A receita é simples, mas muito eficiente. Após ser cozida, a ostra ainda na casca é preenchida com um molho branco à base de queijo, cujo tempero é segredo da casa. A seguir é mergulhado no queijo parmesão ralado e levado ao forno de 3 a 4 minutos pré-aquecido a 250 graus Celsius. De cada 10 pedidos no restaurante, 9 são de ostra gratinada. Realmente, o prato é uma iguaria. A ostra contribui de forma decisiva para uma atividade que cresce a cada ano em Santa Catarina, o turismo gastronômico. Tem uma fazenda marinha freguesia, que hoje é uma fazenda que tem um serviço completo, onde a gente produz as ostras, inspeciona e certifica no frigorífico. E aí no restaurante nós temos 32 pratos desse produto, né, a forma de entrega. Florianópolis tem belos lugares que merecem visitas que combinam com paladares apurados. As paisagens e espaços da região têm literalmente muito bom gosto. Nosso próximo destino foi seguir rumo ao nordeste da ilha de Florianópolis para a região de Rio Vermelho em busca de outra forma de turismo, o de aventura. Através dessa modalidade, podemos finalmente tirar uma dúvida muito comum, principalmente em longos feriados. Entre escolher o campo ou a praia, que tal ficar com os dois? Eu já tenho experiência com cavalos, mas hoje foi uma experiência bem diferente, muito boa. Que mistura a praia com a área rural, muito legal. Essa proximidade entre o mar e o campo levou um empresário que comanda um aras, numa região que mistura as duas paisagens, a visualizar uma grande oportunidade de negócio. O aras se situa bem próximo da praia, a gente está a 2 km de distância da praia físico, então se torna bem prático. E a praia de Moçambique é a maior praia da ilha, é uma praia mais deserta, e ela está cercada por um parque estadual do Rio Vermelho, que é uma área preservada, uma área de preservação. Cowboys, surfistas, a caravana segue pela beira-mar com a brisa do campo e a espuma na areia. Parece roteiro de filme, mas é um passeio guiado por profissionais com cavalos dóceis e bem treinados. Entre bosques e dunas, um grupo de aventureiros realiza o sonho de cavalgar sobre a areia da praia. A cavalgada dura em média 1h30, com caminhos tranquilos, mesmo para crianças e iniciantes na nobre arte da equitação. O passeio é muito agradável, até mesmo para quem já teve esse tipo de experiência. Eu já fiz em Austrália, mas gostei melhor aqui, porque acho que os cavalos são bem lindos e bem tranquilos, né? Mesmo com criança, sozinho no cavalo, era bem legal. O campo com cheiro do mar ou o mar com a brisa do campo? Tanto faz. O importante é ter a oportunidade de tirar essa dúvida sobre a sela de um cavalo. Nesse curto documentário, foi possível demonstrar a multiplicidade turística de Santa Catarina, que não se resume às modalidades aqui reveladas. Florianópolis é uma das 10 cidades brasileiras que mais sediam eventos internacionais, o que mostra não só a nossa força do ponto de vista do turismo de lazer,
mas também do turismo de negócios e o turismo de eventos. Sim, nós temos dois tipos de mercado em Florianópolis. O mercado de verão, baseado nas praias, e no turismo de sol e mar, mas nós temos um mercado muito forte que acontece do mês de março até o mês de novembro, que nós chamamos de turismo de negócios. Conseguimos atrair para Florianópolis cerca de 25 a 30 novos eventos de grande porte para a cidade, através de um trabalho da nossa equipe do Convention Bureau. Florianópolis também se destaca na área dos eventos esportivos. Nós temos duas etapas em Florianópolis do Ironman, que são etapas internacionais e que classificam para todo o conjunto de provas que acontecem no mundo, o que faz com que a cidade seja muito bem movimentada economicamente naquele período, mas mais importante que isso também, a divulgação que esse tipo de evento traz de Florianópolis para o mundo. Com tantas informações e opções disponíveis, se você tem alguma dúvida de onde passar as próximas férias, feriado ou até mesmo final de semana, é só voltar o vídeo e fazer a sua escolha. Santa Catarina te espera, seja qual for sua opção turística. Tá esperando o quê? Faz logo essa reserva!